E o governo vai rever o reajuste da tabela de imposto de renda. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, recebeu hoje uma proposta alternativa do Congresso. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, esteve no Congresso pela manhã. Ele conversou com o presidente do Senado e líderes dos partidos da base sobre uma proposta alternativa. A gente está vendo também o quanto que dentro do quadro do ajuste fiscal nós podemos focar para dar algo um pouco maior na linha de que aqui o Congresso tem sugerido para as faixas de menor renda. A tabela define quanto cada faixa salarial paga de imposto de renda. Em dezembro, o Congresso reajustou essas faixas em 6,5%, o que na prática diminuiu o número de contribuintes. A presidenta Dilma vetou, disse que a perda na arrecadação seria de até 7 bilhões de reais por ano. É esse veto que pode ser derrubado amanhã, quando ele entrar na pauta do Congresso. Quanto maior a renda, maior o imposto a pagar, que varia de 7,5% a 27,5% dos rendimentos do contribuinte. Se a primeira faixa da tabela for reajustada em 6,5%, passa a ser de R$ 1.903. A nova tabela viria por uma medida provisória a ser publicada pelo governo. Nós vamos colocar essa terceira proposta como uma construção do parlamento e uma colaboração com uma saída para um problema aí que se arrasta no nosso dia a dia. A oposição é contra, defende que a correção seja mais próxima da inflação acumulada. A briga toda da presidente Dilma com relação ao veto da correção da tabela do imposto de renda é por apenas 300 milhões de reais, porque como não houve correção na tabela em janeiro e em fevereiro, nem 4,5 nem 6,5, o trabalhador está pagando imposto de renda sobre uma tabela não corrigida. E o ministro e a base aliada acabaram de fechar um acordo sobre a medida provisória. O texto deve ser enviado ainda hoje. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Pedro Moreira. Boa noite, Pedro. Boa noite, Caroline. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Pois é, pelo acordo então costurado aí pela base aliada e pelo governo, ficou confirmado que cada uma das 4 faixas de renda vai ter um reajuste diferente. Na primeira faixa, na qual estão 63% dos contribuintes, o reajuste vai ser de 6,5%. Depois, na sequência, as próximas faixas vão ser reajustadas em 5,5%, 5% e a última faixa, em que estão os contribuintes com a maior renda, o reajuste vai ser de 4,5%. Essa nova tabela vai valer a partir do dia 1º de abril. De acordo com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que voltou aqui no Congresso para concluir aí as negociações, o impacto na arrecadação vai ser de 6 bilhões de reais neste ano. Lembrando, então, que a nova tabela vem por medida provisória, que ainda precisa ser analisada aqui pelo Congresso. Caroline, Guilherme. Obrigada, Pedro. Boa noite para você. E como combinamos, é hora de voltar com Luiz Nassif, justamente para falar sobre essa correção da tabela do imposto de renda. Nassif, quais são as implicações dessa correção nessas bases anunciadas aí? Quando você tem um reajuste inferior à inflação, o que significa a correção pela inflação? Significa que o seu poder de compra, para você comprar a mesma coisa que você comprava o ano passado com X, você tem que ter X mais a inflação do período. Quando o governo não reajustava a tabela, aquele aumento nominal de salários que você tinha, que não aumentou, digamos, a sua capacidade de compra, acabava pagando mais imposto. Agora, o que o Congresso está propondo é uma alternativa para as faixas de menor renda. Você acompanha a inflação, para as de maior renda você não acompanha. Agora é o seguinte, aquela primeira faixa de isenção, a tabela é progressiva. Ou seja, aquela primeira faixa de isenção vai beneficiar todos os assalariados. Vai beneficiar quem ganha até aquele limite e vai beneficiar quem ganha muito mais também, porque aquela faixa vai ter uma redução de impostos. Então, os altos salários eles vão ser pegos naquela faixa final que vai crescer um pouco menos que a inflação. Né? Agora, esse estratagema de não reajustar pela inflação, isso foi muito utilizado no tempo
do antigo ministro Delfim Neto, no tempo do Francisco Dornelles, que era um secretário da Receita. É uma forma de aumento de imposto em cima de quem? Em cima da pessoa física, que em geral é que menos reclama. Então, o que o Congresso fez aí foi algo interessante aí do ponto de vista da progressividade. Ou seja, o que é o imposto progressivo? É aquele que taxa proporcionalmente mais quem ganha mais. Então, tem que fazer as contas direitinho para ver quanto que vai ser o aumento de cada faixa, pegando o ganho maior daquela primeira faixa e o ganho menor da segunda, mas o princípio foi bem utilizado, da progressividade. Ou seja, quem ganha mais paga proporcionalmente mais, quem ganha menos paga proporcionalmente menos. Nassif, obrigado mais uma vez e boa noite.